Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Na TV, eles já foram chamados de guris, de amiguinhos, de baixinhos e até de gente inocente. As formas de tratar as crianças mudaram, como também mudou a programação voltada para esse público. Mas como a televisão brasileira vê a criança e como as crianças se veem na TV? São alguns dos assuntos do Salto para o Futuro de hoje. São nossos convidados para o debate a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Gilca Girardello, a compositora e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Bia Bedran, e o gerente de produção da TV Educativa de Porto Alegre, Luiz Eduardo Crescente. Participe você também deste debate, mandando suas perguntas. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro, obrigada pela presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje. Eu quero começar com você, Gilca, com a pergunta do programa de hoje, que também faz parte do seu texto, do texto que consta do boletim que os professores já receberam. A quem se endereça a TV? Bom, primeiro dizer que o tema da relação entre a televisão e a criança, ele é um tema quente, faz décadas e décadas, né? E ele é quente porque ele não fala apenas da televisão e da criança, ele fala da sociedade inteira, né? A quem se endereça a TV? Ela se endereça muitas vezes ela se endereça à criança enquanto consumidora, né? Vocês que estão aí, ou seja, você vá correndo para a televisão, peça para o papai para fazer isso. Ou seja, esse você muitas vezes está se endereçando à criança enquanto consumidora, né? Quando o que nos parece que seria interessante é que a televisão, como serviço público, se relacionasse para a criança, com a criança, enquanto uma cidadã também, né? Uma cidadã que tem curiosidade, que tem inteligência, que tem interesse, que tem espontaneidade, que tem vontade de aprender, mas que não é uma aspirante a modelo, que não é uma aspirante a atriz, que não é adulta, precoce, enfim, para uma criança. Sem querer essencializar a ideia de criança, porque não há uma criança, como não há uma televisão, né? Há muitas crianças, aí que está a importância da diversidade, mas eu acho que resgatar um pouco dessa ideia de que a televisão tem que falar para a criança enquanto sujeito de direitos, ou seja, a criança tem direito de receber uma programação de qualidade que atenda às suas curiosidades pelo mundo, a sua vontade de ser entretida com qualidade, com inteligência, isso ela tem. Bia Bedran, por favor, a quem se endereça a TV na sua opinião? Deveria se endereçar à sensibilidade da criança, quer dizer, a inteligência sensível do nosso telespectador mirim, né, que pensa, que sente, que com a ajuda da TV sadia, que pensa a criança como cidadã, ela conseguiria ver o mundo dentro, fora, reflexo dela, né, o espelho da realidade. Eu acho que falta isso, ela deveria se endereçar a essa criança, ao menino, à menina que investiga, que quer crescer e que pode lutar por seus sonhos, não ficção, mas os sonhos onde ele caminha com seu pezinho na escola que ele está, ampliar o seu mundo, a sua visão de mundo, a leitura de mundo. Eu acho que a TV devia fazer isso, para a criança ampliar a leitura de mundo do menino e da menina. Deveria. Luiz, por favor. Bom, eu acho que, infelizmente, a TV se coloca numa posição de tratar a criança como debilóide e consumidor. Isso mesmo. Então, eu parto do seguinte princípio: ela precisa de respeito, ela precisa de ensinamento e qualidade na programação.
Isso dos canais abertos, dos canais fechados, das associações corporativistas americanas e da TV pública, que está fazendo o seu papel, que é um único eixo que sobrou, que a gente pode ver alguma coisa que tenha pesquisa, que tenha... afinal, quem é essas crianças? Baixinhos, não. Baixinhos não são. Eles são crianças. Eles não têm outros nomes. Eles têm um nome, criança, que pode ser Pedro ou Maria. E nós devemos respeitar essas pessoas. Bom, do Clube do Guri, que inaugurou a programação infantil na televisão brasileira, ao Castelo Rá-Tim-Bum, de Vila Sésamo ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, em suas diferentes edições. Isso sem contar com as produções estrangeiras, principalmente os desenhos animados. A programação infantil sempre teve espaço na grade das emissoras brasileiras de televisão. Mas o que mais vem às crianças? Bonecos e bichos que falam, desenhos animados, programas de auditório com suas apresentadoras. A programação televisiva voltada para as crianças experimentou diferentes formatos para conquistar a audiência dos pequenos telespectadores. Esses programas geralmente são exibidos no horário da manhã. Mas será que essa é a única faixa possível para as crianças? A TV comercial, ela considera a criança só no horário da manhã, não porque ela não acha que criança exista depois das 10 ou depois das 11, é porque, em princípio, não há um faturamento, não há um anunciante que possa fazer um volume para patrocinar essa programação no horário nobre. O psicanalista Joel Birman chama atenção para o fato de que as transformações vividas pela sociedade influenciam o estilo de vida das famílias. Na ausência da mãe, né, na ausência do pai, a criança vai se entreter para não se sentir solitária diante da televisão. Quer dizer, ela vai lá para estar com alguém, né? E evidentemente que esse estar com alguém protege ela da solidão e de um certo sentimento do desamparo, é isso? E ao mesmo tempo ela pode levar a criança para universos talvez às vezes não muito desejáveis. Mas me parece que a televisão ocupa o lugar que anteriormente era centrado na figura materna. Infelizmente tem crianças que ficam o dia inteiro vendo televisão e não tem papo com o pai e com a mãe, então vai ajudar em quê? Entendeu? Então tem que saber dosar as coisas. Eu acho que ela manipula muito, sabe? As crianças estão perdendo a inocência mesmo, os programas são muito violentos. Está ensinando muito sexo, muitas coisas erradas para as crianças. As novelas, então, nem deixa minha filha assistir. Eu assisto porque não tem outra coisa para ver. Segundo alguns especialistas no tema, os professores não devem ignorar que a criança assiste a quase tudo na TV. No cotidiano, a gente assiste televisão sem perguntar. E o papel da escola talvez seja de formular questões acerca do que se vê. De preferência, questões que não sejam preconceituosas. Bom, Bia, a gente viu ali nesse vídeo alguns programas, né, infantis de outras épocas, outros que ainda estão presentes aí na televisão brasileira. Agora, o público, de uma maneira geral, sendo professor ou não, tem muita curiosidade na maneira de criação de um programa infantil. Você já foi apresentadora de um programa que foi muito conhecido na época, né? O Canta Conto. O Canta Conto. Como é que é o trabalho de pesquisa? Em que se baseia? Como é que se pensa a estrutura de um programa para criança? Sim, eu era da equipe de criação, né? Não era somente apresentadora. E foi o que nós conversamos, inclusive, com o Dermeval Neto, um dos criadores do nosso programa. A gente pensou um programa ligado à fabulação. Um programa que o objetivo era a palavra valeria por 1000 imagens, né? Ao contrário da imagem por 1000 palavras. A gente pensou junto, todo mundo concordou, que mesmo na era moderna, que a TV cheia de edições, estava chegando essa época, na década de 80 e pouco, a gente queria fazer um programa no resgate da palavra, do conteúdo, queríamos tentar investir no formato e investimos nesse formato. Todo mundo pensava junto, os pedagogos, que nós escolhemos literatura brasileira como espinha dorsal do programa, que é uma coisa linda, contos populares também, nós somos os campeões na literatura infanto-juvenil, vocês sabem disso. Então a gente estava cercado de um conteúdo reflexivo,
que nós queríamos fazer o menino, a menina pensarem, né, que eles conseguissem refletir com as canções também que nós levávamos, trazer um Brasil musical com diversidade sonora. Então, isso era o objetivo do programa, trazer quem estava produzindo música na favela, mas quem estava produzindo música na sala de concerto, ligado à criança, e trazia maracatu, e trazia o hip hop, e trazia... Nós queríamos mostrar a produção da criança na TV também. Como é que vocês avaliavam o impacto disso em relação à criança? Bem, eu não pude muito participar eu tinha um alcance assim, o programa foi um sucesso, as crianças disputavam assim para participarem do nosso estúdio, eles queriam ouvir as histórias pertinho, eles queriam com delicadeza, não era uma coisa de um programa de auditório, não era esse formato, era um programa no estúdio com silêncios, muitos silêncios, eles sabiam que eles teriam que passar 2 horas comigo ali na gravação em silêncio, observando a história. Então o câmera passava muito pelo olhar da criança, a criança em casa via o olhar interessado da criança pela palavra. Então isso era fascinante, a gente conseguia avaliar pela reação de quem ia no estúdio também. A gente já começou a receber perguntas e a primeira é da Tânia Colodetti aqui de Caxias. Obrigada, Tânia, você tem estado com a gente nessa série quase toda, obrigada, quase todos os dias. E ela diz o seguinte, a professora Gilca Girardello afirma no boletim o seguinte: quando estaremos nós, professoras, aprendendo com os apresentadores de televisão sobre as formas de nos dirigirmos aos nossos alunos e alunas? E aí eles fazem uma reflexão, não uma pergunta, Gilca, em relação a esse seu texto. Muitas vezes, se nos espelharmos nesses apresentadores de TV, estaremos nos apropriando do discurso irreal que deles se utilizam, da linguagem popularesca e dramática, e ela chega a dizer que é sentimentalista. E há uma grande diferença. Nós, professores, nos dirigimos para um público selecionado de 40 a 50 alunos e eles, né, os apresentadores, para um público medido pelo Ibope. Somos movidos pelo amor à profissão e eles pelo amor ao contrato milionário com o seu canal de televisão. Ela disse que é apenas nossa opinião e essa foi a discussão de todo o grupo que está dentro da telesala. Por favor, Gilca. Maravilha. É Tânia? Tânia Colodetti. Tânia e pessoal, primeiro assim, o que vocês falam é muito forte, é muito bom. Eu acho que houve um engano na leitura. Dei uma olhadinha, tá? O que eu estou dizendo ali, eu não estou dizendo assim, quando estaremos nós aprendendo com os apresentadores, como se eu achasse que nós, professoras, devêssemos aprender com os apresentadores. Ao contrário, eu estou perguntando assim, ó, e quanto estaremos nós, ou seja, quanto será que a gente também, incorretamente, eu estou criticando isso, quanto será que nós, professoras, não estamos também nos falando com os nossos alunos, pensando que eles são quem a TV pensa que eles são, ou seja, lidando com eles também como se eles estivessem assim prontinhos apenas para receber passivamente o que a gente tem a ensinar, né? Então eu concordo inteiramente com a colocação de vocês, e o que eu estou dizendo é isso mesmo, eu estou fazendo a crítica à possibilidade de que nós, professoras, estejamos tentando competir com a televisão, ou pelo menos competir com o que de pior se faz na TV, já que se faz coisas belíssimas e o trabalho dos meus colegas de mesa atesta isso, né? A gente não pode tentar aprender com o que de pior a televisão oferece, né? Eu concordo inteiramente com vocês. Luiz, eu queria passar para você, e você começou, no começo do bloco, na sua primeira intervenção, usou uma palavra que foi bem forte, que é debilóide. Por que você acha que a TV e a TV comercial, aí a gente estava falando basicamente da TV comercial, trata as crianças como debilóide? Que linguagem, por exemplo, você acha que essa TV se utiliza para tratar ou mencionar a criança como debilóide? Bom, eu acho que eu estou sentado ao lado de uma pessoa que fez isso com perfeição. A Bia contava histórias e as crianças se sentiam parte dela. Agora, quando hoje você vê um programa de televisão, você nota que o acabamento não está mais preocupando os produtores ou os escritores. As letras das músicas estão fazendo as meninas a querer serem vedetes e não crianças. Criança é criança. Então, isso é pensar
que elas também não estão achando que pode ser ridículo. Por exemplo, o que o Castelo Rá-Tim-Bum fez? Resgatou as crianças para o seu próprio lugar. Então, criança é criança na série. O Fredinho tem aquela ideia e aquela idade e aquele jeito de falar. Então, eu acho que isso é muito importante. Você acha que a maneira de muitos programas, de alguns apresentadores, de tratar a criança, de falar com a criança, mudando até o tom de voz? Meio tati-bitate, meio... E as crianças não estão nem naquele estágio de consumidor, porque elas não recebem dinheiro, elas não recebem salário. Mas sabem pedir para os seus pais. Mas né? sabem pedir para os seus pais. E isso eu acho maquiavélico. Isso é terrível. Isso é maquiavélico. Isso é perverso, né? Perverso. Porque assim, no meio de um programa infantil, tem 56 anúncios. Produtos à venda. E eu acho... Dentro do programa, inclusive. E nós podemos fazer programas e TV que não vendia produto. Isso é fundamental. O serviço que a gente acha que a TV tem. Não é vender, não é fazer ninguém se vestir. Tá certo. Bom, que o Brasil é um país marcado pela diversidade, todo mundo já sabe. Mas será que essa diversidade também está presente nas atrações televisivas? É o que a gente discute depois do intervalo. Não saia daí. A quem se endereça a TV? É o que estamos discutindo no Salto para o Futuro de hoje. E neste bloco, neste segundo bloco, eu quero começar com a pergunta do André Santos, de Sergipe. E ele faz para você, Bia. Por que os programas lúdicos, que trabalham com a ingenuidade e inocência da criança, no estilo de canta-conto, estão sendo excluídos da grade de programação da TV? Porque... Então, nós estamos discutindo isso, né, André? O que nós estamos fazendo, pensando... A gente está sempre pensando na TV educativa, com orgulho, sem o... Falar educativa, o que é isso? Vai ser chato? Ganhou esse rótulo, né? Ganhou. Até pejorativo de chato, e não é. A gente acredita no educativo na visão holística grande, educar, divertir, levar, fazer pensar, né, tudo isso. Eu acho que nós... existe toda uma invasão, aí você pode falar bem o que a TV aberta comercial pensa exatamente para os pequenos consumidores. O lúdico, pela arte e educação, não daria Ibope, e aí a TV pública fica restrito à TV pública, esse que ainda faz. Que ainda faz, um pouco mais faz o que pode, né? Não consegue fazer com muitos programas para crianças, mas faz uma gama de... Não, a gente tem vários produtos nesse momento. Produtos temos. É uma palavra usada para se pensar um programa. Mas o programa, a gente ganhou 33 prêmios só em São Paulo e no Rio Grande do Sul. 33 prêmios internacionais. Com alguns 4 programas. O Menino na Favela e as Tampas de Panela, que foi filmado no morro, numa favela, com a ajuda dos moradores. Porque os próprios moradores suspeitavam que uma criança pequena era ladra. E até 5 minutos se descobre que ela não é ladra, só no último segundo. Então, isso, os próprios europeus e os cineastas brasileiros ficaram meio chocados. Mas como mexer com esse tema? Mas ou você bate no preconceito para ele cair, ou você não faz nada. Só que o André, com certeza, não teve a chance de ver essa maravilha, esse vídeo, esse filme, né? É um curta, né? É um curta. Porque não está na mídia. Porque não está na mídia, André. Mas ele é uma coisa linda que deveria passar diariamente. Bom, a diversidade brasileira está estampada nos muitos rostos que circulam pelas ruas das milhares de cidades do país. Mas será que essa mesma diversidade está representada na televisão? Vamos conferir na reportagem. Tá faltando preto na televisão, tá faltando cor em minha vida. Se a televisão é colorida, por que é que falta preto na televisão? O
músico, um rapper, um cineasta, um jornalista, uma educadora. O que pensam esses profissionais sobre a visibilidade do povo brasileiro na televisão? Quem é o brasileiro que está sendo representado através da programação da televisão? É um sujeito que é qualquer outra coisa que menos um brasileiro, né? Porque toda vez que a gente vai falar sobre a cultura brasileira, a primeira palavra que aparece é diversidade. E eu penso que não é a diversidade que tem aparecido na tela da televisão. Acho que tem padrões estéticos muito estereotipados e que precisam ser questionados, inclusive porque eles aparecem como sendo o critério para se considerar o que é belo e o que é feio. A gente é um povo sem referência, entendeu? Se você olhar na televisão, você não se vê, cara. Estão querendo até cotas para a universidade, cotas para poder incluir 20% de preto no elenco de novela, de cinema. Para mim, do jeito que está, colocar 20% de preto em novela, em teatro, filme, acho que vai ser 20% a mais de escravo, de empregado, de motorista, porque é a mesma história que eles vão estar contando. Ela fala da caricatura de alguns grupos, também das minorias, dos índios, dos gays, não sei. Então, a televisão, ela fala a caricatura, ela fala o banal, ela fala o mais rápido, mas fala de forma sempre superficial, nunca para tornar aquelas pessoas representadas ali naquele veículo, de alguma forma. O cineasta Joel Zito Araújo é o autor do documentário A Negação do Brasil, que ganhou no Festival É Tudo Verdade de 2001 os prêmios de melhor filme e pesquisa. No documentário, o cineasta discute a participação dos atores negros nas novelas brasileiras. O tema também foi abordado no livro que recebeu o mesmo nome do filme. Joel Zito revelou preconceitos, estereótipos e também quebrou tabus. A Negação do Brasil, ela fala dessa contradição de um país que é marcadamente multirracial, que a cultura negra e a população negra teve e tem um papel importantíssimo no jeito do país ser, na cultura do país. E, no entanto, o país, na televisão, não só na telenovela e também no cinema, está preso a uma estética que é uma estética do branqueamento. Quer dizer, nós amamos o branco. No filme, o cineasta resgata a história da novela A Cabana do Pai Tomás, exibida pela Rede Globo em 1969. Essa superprodução foi a primeira na teledramaturgia a contar uma história em que um negro é o protagonista, mas o ator escalado para o papel era branco. Nós precisamos, ao inovar, precisamos de produzir histórias que valorizem, né, essas histórias familiares de outros componentes raciais e regionais que não o branco. Obviamente eu não estou... O branco também tem que ter o seu direito. A gente só não pode ter essa desproporção absurda que é o Brasil. O Brasil se comporta como se fosse um país de 98% de branco e 2% de negro e de índio. Acho que contando outras histórias, deixando de contar a história do empresário, a história do estudante de classe média que não quer estudar mais, a gente vai começar a incluir o índio, começa a incluir o preto, o desdentado, o branco pobre que não está dentro do padrão de beleza, o nordestino. Zapeando e não vendo nada, na TV careta e na TV fechada. Âncora de telejornal, ou mesmo uma ponta no comercial, não protagonizam uma novela, mas o preto não é pele para Cinderela. Me diga a verdade se você já viu uma neguinha apresentando um programa infantil. O preto não tem um talk show, o preto não narra o futebol. Tá sempre na cozinha, no café, algumas exceções fortalecem a fé. Domingo à noite é genial, é a glória em rede nacional. Quem é você que não sabe o que diz que não existe preconceito no país? Bom, Gilca, a gente acabou de ver esse vídeo e uma questão que eu acho que é importante a gente discutir também aqui é aquela que traz o MVBio da questão das cotas. Hoje existe essa discussão que para incluir essas pessoas só havendo a criação das cotas. O que você acha disso? Eu não vou discutir as cotas nesse momento porque a gente iria longe, né? Mas eu acho fundamental a discussão que ele coloca, que é a de política de representação, né? A questão de, enfim, 10, 15, 20 anos atrás, né, quando se começou a discutir a importância de que idosos, minorias étnicas, portadores de deficiência, crianças, enfim, aparecessem mais na mídia, loguinho, a mídia mais hegemônica, mais poderosa, começou a dizer assim, isso é coisa de politicamente correto, deixa isso pra lá, isso é bobagem, né? E a gente vê que
isso não é bobagem. Tanto assim que é disso que está falando o MV Bill, que a gente ouviu agora, né? E aí eu queria lembrar uma outra forma digamos, de falta de visibilidade, que foi um pouquinho falada pelo Joelzito, quando ele menciona também a questão regional, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando também, o Crescente também conhece a realidade do Sul, por exemplo, né? E eu queria contar um episódio interessante. As crianças do sul do país, né? Estou falando especificamente de Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul a situação é a mesma. Elas usam o tu no cotidiano e não o você. Quando elas vão brincar com as suas bonecas, ou quando elas vão fazer teatrinho, elas falam o você. E você elas nunca usam no cotidiano. Elas falam você porque o você é o que aparece na televisão. Ou seja, o você passa a ser alguma coisa mais bonita, alguma coisa mais nobre de alguma forma. Ou seja, eu acho que isso fala também do quanto a gente precisa democratizar, pulverizar a televisão. Não é que não se faça coisas fantásticas, não é que esses grupos minoritários, entre aspas, diferentes, não estejam produzindo hoje no país. Tem tanta gente produzindo vídeos fantásticos, programas, materiais, comunidades, escolas. O que acontece é que a gente não conseguiu encontrar ainda uma forma de veicular, de fazer com que esses materiais tenham acesso a um público maior. Essa é uma questão política fundamental. Tá certo. A gente tem duas perguntas aqui, eu vou tentar juntar porque elas têm a ver. O João Antônio de Minas Gerais e o Joaquim de São Paulo, Bia, perguntam o que se atribui o fato da programação da TV estar tão ruim, tanto para crianças quanto para adultos, e essa é a pergunta do João. E do Joaquim, como podemos interferir para que a programação voltada para o público infantil tenha melhor qualidade? Eu acho que aí o educador vai ter tem um papel muito importante, porque a discussão da TV, ela vai começar na escola, do que esse menino está vendo. O professor tem mesmo, a educadora Rita Reis falou, discutir o vídeo, discutir a vulgaridade, por exemplo. O que é vulgaridade? Criança não fala vulgaridade, você não vai explicar o conceito. Isso é vulgar, isso é legal. Não, fica complicado, né? Fica preconceituoso também começar. Mas você pode mostrar situações, pela diversidade de situações que eles podem assistir, e aí assistir vídeos que estejam que estejam off-Broadway, estão sendo produzidos paralelamente ao grande veículo. Discutir na escola para depois ir para casa essa discussão. Estamos falando ainda dos meninos que têm ainda um pai e mãe em casa, mesmo distantes, mesmo trabalhando muito fora e que não tem um tempo de ver TV com seu filho. Nós estamos falando que e tem a outra situação mais grave ainda do menino, que não vai ter nunca ninguém para discutir nada com ele. Ele fica abandonado, como falou o Birman, abandonado diante da TV. Eu acho que tem que ser pela discussão. A gente não vai conseguir mudar, assim, nós queremos mudar a programação, alô, nós não vamos ver mais esse programa. Mas, se a gente começar a discutir isso, daqui a uns anos, nós teremos mais gente pensando sobre a necessidade de o quanto a TV influencia o pensamento do nosso povo, o quanto a TV aliena ou o quanto a TV liberta. Você falou, essa é uma grande questão que vira e mexe, volta aí a ser debatida pela sociedade, essa questão do controle ou não da programação da televisão por parte da sociedade. Eu queria ouvir o Luiz também. Acha que deve haver algum tipo de controle? Se houver, por parte de quem? De quem deveria ser? Eu acho que dos grupos de opinião. Eu acho que não existe, até era a minha próxima colocação, a TV pública é a grande saída que eu vejo aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, a BBC. Por que eles fazem programas bons, corretos para as crianças, corretos para os teens, para os jovens? Isso. Porque eles têm um compromisso social e político dentro de uma estrutura de uma democracia. E nós estamos trabalhando como se tivéssemos patrão de CTG, como se diz na minha terra. De tradições. Quer dizer, por que a Cíntia Raquel, uma atriz negra, é o maior destaque do Castelo Rá-Tim-Bum? A gente sabia o risco que corria quando colocou ela. Uma jovem atriz. Uma jovem. E agora ela lidera uma ONG a favor dos negros.
na televisão. Então, isso dá um prazer enorme. Agora, eu queria deixar só um recado bem claro. Enquanto a gente comprar os produtos da TV comercial, a gente vai estar continuando, compactuando com este estilo de programa. É uma decisão difícil para a sociedade. Os pais, os adultos comprarem, porque a criança... A criança não consegue escolher. Ela não consegue. Você acha que isso seria uma forma de... Eu vou usar a palavra punição porque não me vem outra cabeça. Em relação a esse tipo de programa que vende dentro do seu programa, dentro da sua programação, algum tipo de produto para a criança, você acha que seria uma forma da sociedade punir a não compra desse produto? Não sei se só a não compra, mas a manifestação através do Ibope. Dizer, o Ibope não tem aparelhos, nós não temos várias maneiras de contemplar o Ibope e saber o que está acontecendo. Vamos ter que dizer não vimos esse programa, não ouvimos essa rádio, não compramos esses produtos. É um conjunto de comportamento que tem que ser montado. Seria comparando, eu não sei se a minha comparação é correta, mas enfim, o que me veio agora, a campanha das drogas. Se você não consome, se você está consumindo, você tira o emprego você financia. Ok. É difícil falar isso. A gente não pode aprofundar muito, mas agora não dá tempo. Nem dá tempo, porque isso é muito mais complexo, é histórico. O que paga são os merchandises. O que eu acho mais cruel e bem claro é que os programas dentro deles para crianças e jovens e adolescentes já contém merchandising. Para mim, isto é uma discussão separado, é uma discussão que é muito forte, porque tu está acompanhando um certo personagem e o cara tem uma prancha da grife tal. Isso nas Como novelas, é que fica a periferia que não pode ter essa prancha e nem deve estudar? Tá certo. Fica aí a discussão, então, para que os professores aí que estão assistindo pensem nisso, né? Já que a gente não pode se aprofundar muito. Mas, enfim, há quem defenda e há quem condene os caminhos utilizados na busca por audiência. No próximo bloco, vamos discutir o impacto dos índices de audiência sobre os rumos da programação da TV. Salto para o Futuro volta já. A quem se endereça a TV é o tema do Salto para o Futuro de hoje. Neste terceiro bloco, eu quero começar com a pergunta de Macaé, que vem de Macaé, do Alex Bogado. O Alex diz o seguinte, Gilca: nossos canais de TV aberta estão ainda longe de possuírem uma programação que contemple a maturidade emocional de nossas crianças. Temos excelente programação nos canais de TV Escola e Futura, mas aqui na nossa região só assiste quem tem antena parabólica. Será que o melhor que a escola tem a fazer ainda é trazer para a sala de aula personagens e conflitos vividos nas telenovelas, questioná-los, julgá-los e, através de atividades de inferência e leitura interpretativa, tentar desconstruir contravalores? Para nós ainda parece tão pouco. Eu acho assim, Alex, bem bonita a tua fala. Ai, desculpa, quase virei a mesa. Estamos virando a mesa aqui hoje. Mas assim, Alex, muito bonita, quase deu para ouvir a tua voz, por isso que eu disse fala. Eu acho que parece pouco, mas não é. Tá? Eu acho que tudo que está se falando aqui de movimento de cidadania, né? Então, eu nem vou começar a mencionar todas as ONGs e fóruns pela qualidade da televisão que existem hoje no Brasil. A sociedade tem que fortalecer esses fóruns, né? Para exigir melhor qualidade já, né? Democratização da informação, tudo isso. Agora, o papel dos professores, o papel dos educadores é tão fundamental quanto, se não até mais, tá? E acho que tudo isso que tu estás falando, essa questão da desconstrução, ou seja, da formação crítica do telespectador, da educação para as mídias, enfim, né? Isso de que tá se falando aqui hoje, de que vai se falar mais amanhã, isso é fundamental, né? Quem está na área de educação conhece, então, aquela teoria dos 3 P's
Não é? Como se pode melhorar a relação das crianças com as mídias? Primeiro, elas têm que ter proteção, ou seja, proteção da baixaria. Em segundo lugar, elas têm que ter provisão, ou seja, elas têm que ter oferta, elas têm que ter alternativas de coisas de qualidade para estarem vendo. E é isso que a sociedade precisa se organizar para exigir, né? Das mais diversas, variadas e criativas formas que já estão ocorrendo no Brasil hoje e que devem ocorrer muito mais ainda, né? Em terceiro lugar, a questão da produção, né? As crianças participando da criação das linguagens, né? Também da criação da linguagem audiovisual, muitas vezes com mecanismos singelos. Claro que tem escola que tem vídeo, que tem gravador e que pode estar produzindo também seus enredos, suas histórias, seus roteiros, mas a maioria das escolas, a gente sabe, não tem isso, né? Mas tem a fala, tem a possibilidade de contar histórias, tem a possibilidade de fazer teatro, tem a possibilidade de criar rodas de conversa sobre o que se viu na televisão ontem à noite, né? E sim, fazer essa desconstrução. Não a desconstrução apenas pelo cognitivo, pelo racional, mas pelo simbólico, pelo criativo, pelo artístico, tá? E eu acho que isso, Alex, que é o que vocês estão fazendo, tá? Isso não é pouco, não, isso parece pouco, mas sem isso a gente não sai do lugar. É uma das ações. Só um comentário rápido. Eu também gostei muito da pergunta do Alex e acho que foi muito bem respondida. Alex, se você pensar que Bye Bye Brasil já fazem muitos anos e aquela imagem daquela TV parada, mas mostrando o Brasil para os brasileiros naquela seara nordestina e aquele circo do Zé Wilker e da Beth Faria, eles estavam fazendo a parte deles. Talvez o nosso papel é eu na minha televisão, você na tua escola. Eu acho que o importante é que cada um faça o seu papel. A gente já falou um pouquinho aqui sobre índice de audiência, né, tão criticado e tão valorizado pelas emissoras comerciais, principalmente. Vamos ouvir agora 3 depoimentos, uma de uma pessoa do IBOP, né, do Instituto, e outros de outros profissionais que alguns criticam essa cultura do índice de audiência por parte da televisão brasileira. Vamos lá. Hoje o IBOP utiliza 2 metodologias para televisão, tá? Especificamente. O MITER, que é a medição eletrônica, a medição por aparelho. Cada vez que a pessoa liga a televisão, o aparelho apita, é um apito bem contundente, não dá para ignorar, e a pessoa tem que se identificar. No caso de São Paulo, especificamente, essa medição ela é enviada para os nossos servidores em São Paulo em tempo real. Todas as medições quantitativas de audiência, elas não identificam o que o espectador quer. Elas identificam o que o espectador escolheu dentro de um leque de opções que ele foi ofertado naquele momento. Mas é evidente que não há relação entre quantidade de telespectadores que assistem a um determinado programa e sua qualidade. No advento dos meios de comunicação de massa, essa analogia é falsamente estabelecida por critérios de mercado. Bom, Bia, acho que o Butch já disse tudo, né? Não existe uma relação direta entre qualidade e índice de audiência. É por falta de opção? É isso? As pessoas gostam do que está aí posto? Se fosse oferecido outra coisa, elas... Com certeza. Nós vimos uma mulher, né, uma moça, dizendo: eu não deixo minha filha ver novela, eu vejo porque eu não tenho outra coisa. Uhum. Ela falou bem assim, foi clara, mas ela critica, ela não quer que a menina veja o tipo de inversão de valores que fica sendo discutida sempre. A novela coloca demais isso, é demais. E eu acho que não dá tempo dela discutir comigo. Agora, eu acho assim, eu tenho certeza que não tem essa relação. E se a gente oferecesse, se tivesse diversidade na programação real, se nós pudéssemos oferecer como se canta, as cores do nosso povo, todas as cores serem vistas, né? E, na verdade, quando se oferece, esse índice de audiência tem uma relação, porque a gente viu aí
a obra de Ariano Suassuna na televisão e foi um maior sucesso, claro, né? Então a obra-prima é obra-prima, qualidade é qualidade. As pessoas querem qualidade, nós queremos qualidade, o povo quer a qualidade. Agora se oferece como sendo o melhor, a única opção para ele, ele aprende aquilo. É como falo, um professor que não é leitor não vai levar sua turma a se tornar leitora. Então... Ok, a Luci, de Santa Catarina, Gilca, pergunta o seguinte: quanto à liberdade de expressão de muitos apresentadores que utilizam vocabulários e metáforas em horário acessível às crianças, vocês não acham que deveria haver um maior controle? É isso. Essa é uma questão, eu acho sim, eu acho que controle, nem todo controle é censura, né? Também a mídia muitas vezes coloca, diz assim, o único controle possível é o controle remoto, né? Mas eu acho que o controle social, ele não precisa vir de cima para baixo, isso seria censura, né? Mas esse tipo de controle social de que a gente está falando aqui, esse controle, a voz da sociedade, que pode se expressar de muitas maneiras, né? Ela precisa ser ouvida, né? Ontem a gente não houve tempo de se discutir isso com o Cazé, porque você falou, é só o controle remoto. Existem especialistas que discutem essa questão do controle remoto, porque a partir do momento que você está zapeando, passando de um canal para o outro, aquela imagem já invadiu a sua casa, a imagem já entrou. Você não queria ver aquilo, mas aquilo já invadiu, né? Você está ali passando naquele horário da tarde em que só tem programa de violência, por mais que você queira procurar, buscar outra coisa, aquele programa já entrou. Já marcou. Já entrou na sua mente e já está ali. Né? Já marcou, como diz, né, Luiz? A violência está nesses filmes, não tem jeito. Há muitos anos a criança da tarde, né? A criança assiste. Violência em tudo. Agora, a gente tem bastante perguntas, Bia, Eduardo, sobre crianças, né? Ainda da Luci de Santa Catarina, diz o seguinte: percebemos que os desenhos animados atualmente apresentam muita violência. Como fazer com que a criança tenha o contraponto do fictício e do real? Ou seja, que ela não incorpore atitudes e pensamentos apresentados pelos programas infantis. Ela quer como fazer para que tenha o contraponto entre o fictício e o real? Eu não sei responder. Olha, na verdade, fazer esse contraponto é uma bela pergunta, que você formulou. Acontece que este é o papel dos professores, dos pais e de uma TV consciente. É um triângulo da sociedade que se une. Porque se você deixa a sua filha ver coisas que não deveria, você está compactuando com o sistema. Então a gente tem que fazer a escolha de Sofia, que é ou a gente bota limites e arca com as consequências, ou arca com as consequências de qualquer maneira porque não botou limites. Certo? Então, eu acho que não tem nada que uma conversa entre mãe e filha, e nada mais terno que isso, incluindo os pais e os filhos, para mostrar o que são os valores da sociedade. No caso ali, como é a pergunta da Luci de um teleposto, nada melhor do que se discutir com essas crianças na sala de aula, o que é fictício, o que é real. Com certeza. Né? Aliás, acho um trabalho maravilhoso, porque se não acontecesse, nós estaríamos bem pior, né, Luci? É verdade. Cristiane do Rio de Janeiro, Cláudio de Minas Gerais, eles têm perguntas que giram em torno novamente das crianças. Que tipo de programas e horários são melhores para as crianças até 5 anos de idade? E o Cláudio diz assim: meus sobrinhos só veem programas e desenhos com muita violência. Será que é por isso que eles estão mais agressivos, Bia? Eu acho que influencia sim. Esse menino tem que assistir outras coisas, tem que ouvir outro som. Eles têm que olhar como eu falo, olhar outras cores. O mundo, o Brasil é multicolorido, a gente tem que mostrar. Eu acho que sim, contribui para um menino ficar mais agitado e contribui muito também para uma coisa que aconteceu nas nossas crianças, não sei se os professores concordam, eu convivo muito com escola. Quando acabou meu programa, eu passei essa última década viajando pelo Brasil, cantando junto às escolas, levando a minha música, que é bem diferente da música que eles ouvem, que eles consomem pelo rádio e pela TV. E eu sinto que a criança tem uma capacidade de concentração reduzida
por conta dessa agitação e o professor ou o pai tem que conseguir mostrar um filme, um desenho assim, e logo depois mostrar um Pingu, mostrar um desses filmes que você teve acesso recente. Eles não têm acesso, infelizmente, as pessoas não recebem esses vídeos, não sabem onde encontrar, né? Tem que ter um olhar muito atento para a gente, tem que saber, tem que pesquisar na vida cotidiana para descobrir o que está correndo e que pode colaborar para você educar seu filho hoje em dia. Ok, outra pergunta da Tânia Colodete, aqui do Rio de Janeiro, diz o seguinte: lendo nos jornais, fiquei informada de que no quadro Zorra Total, da TV Globo, a atriz Cláudia Rodrigues interpretará uma empregada doméstica que será louca por TV e que confundirá realidade e ficção. Sabemos que crianças e adolescentes assistem a este programa. Pedimos sugestões aos especialistas para trabalharmos com esse discurso televisivo. Gilca. Bom, Tânia, pode ser uma coisa horrível, talvez, né? Pode ser algo caricato, pode ser algo deformante e pode ser alguma coisa que a gente possa usar como material para justamente discutir o que é o real e o que é o imaginário, para discutir o que é a ficção e o que é a não ficção. E eu acho que essa é uma questão fundamental, não só para as crianças, ela é para nós também, para os adultos, né? Porque a televisão como um todo, ela hoje cada vez mais mistura a ficção com a realidade, não é? Ou seja, os telejornais estão cheios de recursos da ficção, não é? De linguagens da ficção e a ficção dos telejornais, enfim, né? Então, assim, é um trabalho árduo para nós adultos também, não é? A gente poder estar discernindo onde estão as fronteiras que estão cada vez mais fluidas entre uma coisa e outra. É um trabalho duro para a gente fazer, mas quem sabe esse material possa ser desconstruído criticamente, como dizia o Alex ainda há pouco, né? Acho que o programa lá, o Zorra Total, talvez não critique, não vai ter uma crítica. Eles não, nós vamos ter que que vamos ter que fazer. Talvez a atriz maravilhosa que é, talvez ela consiga, não sei, criticar, criticando, mas acho que não. É muito curioso essa discussão de realidade e ficção, porque outro dia eu fiquei sabendo que por causa de um determinado programa que costuma misturar realidade e ficção, faz aquelas simulações, uma pessoa, eu não tenho aqui muitos dados, confundiu o ator com o suposto criminoso ou bandido, né? E aí isso é muito complicado, essa discussão realmente precisa estar... Por favor, Luiz, eu sei que você quer comentar. Na verdade, é esse o meu ponto principal. Quando a gente não consegue discernir a realidade da fantasia e mistura, nós estamos tendo uma quebra de personalidade. Estamos ficando doentes. Doentes de televisão. A BBC estabelece isso. Horas para ver televisão. Olha que incrível. A Alemanha estabelece que naquele horário é programa de criança e nós temos que fazer o nosso trabalho também. Para quem se endereça à TV, este é o tema do Salto para o Futuro de hoje. Agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. A quem se endereça à TV, é o que estamos discutindo no Salto para o Futuro de hoje. Agora, os nossos convidados fazem as suas considerações finais do debate. Eu quero voltar para o Luiz, porque eu tive que interrompê-lo no bloco anterior. Por favor, Luiz, suas considerações. Eu acho que uma discussão como essa não se esgota aqui. E ela deve ser levada a todos os cantos do país, por professores, sociólogos, psicanalistas, enfim, todo mundo que tem preocupação com criança, inclusive as associações UNICEF, ANDI, e principalmente é um trabalho de nós que fazemos uma TV que não é comercial, mas sim que tem um comprometimento com a cidadania. E a criança é a pedra fundamental para que tenhamos um futuro um pouco melhor. Rapidamente, o que é preciso para se ter uma TV com uma boa programação infantil?
não pensar que as crianças são imbecis, não partir de incitamentos como a violência, ao consumo de drogas, à radicalização, ao preconceito. Eu acho que ela tem que ser mais cidadã. Obrigada, Luiz. Bia? A missão da gente, eu como uma artista brasileira, educadora, professora, que estou sempre em contato com as pessoas que pensam o crescimento do nosso povo, da nossa criança, da inclusão social de todo mundo, né, dos meninos da escola pública, escola particular. Eu vejo que a televisão ficou, quando a gente falou de adoecer, a televisão é o reflexo do que aconteceu com a sociedade brasileira, né? Essa doença, essa esquizofrenia que às vezes nós vivemos no nosso cotidiano, a exclusão social, o Brasil, essa fissura por determinadas, por temas que não são pertinentes, de repente, ao crescimento, a essa queimação de etapas constantes, a erotização precoce das crianças. Elas foram submetidas a 2 décadas de uma televisão comercial, quase, que... Quem influenciou quem? Se somos reflexo, quem é que... Eu acho que nossa criança, hoje em dia o jovem está podendo refletir sobre a TV que ele viu, vamos supor, hoje quem tem 25 anos, que viu há 12, 13, 14 anos atrás, né? Ele viu uma TV, ele viu programas, ele consumiu o que se mandou consumir. E hoje em dia ele pode refletir sobre isso. Então eu acho que nós estamos falando, e porque nós temos falado sobre isso, porque mais gente fala sobre isso, eu acho que nós temos que continuar. E outra coisa, não adianta a gente querer mudar, a mudança imediata da TV comercial, ela não vai vir. Nós temos que fazer na TV pública mais programas. Obrigada, mais Bia. programas, mais tempo no ar e no Brasil inteiro. Deixa eu passar um pouquinho para a Gilca para ela fazer as suas considerações finais. Por favor, Gilca. Na sequência, tá? Assino tudo que eles falaram e ainda acrescento, então, que a TV, ela é o reflexo da sociedade, porque ela é também a sociedade, não é? E então, o que eu vejo é o seguinte... O que precisa se fazer é que haja uma noção mais clara para a sociedade brasileira de que a televisão, ela é sua, de que a televisão ela é um espaço público, de que essas ondas pelas quais essas ondas que estão chegando na parabólica aí de vocês, né, elas são um espaço nosso, esse espaço é nosso. Tem que ficar claro que é uma concessão pública. Ela é uma concessão pública. Exato. Isso aí a gente paga pela televisão comercial com os nossos impostos. Então, assim, eu acho que uma ação de cidadania que já existe no Brasil, ela precisa ser muito mais forte. E aí eu queria, então, enfatizar a importância da educação para as mídias, a importância da participação desses esforços que já existem tantos, eu conheço tantos colegas educadores no Brasil que estão fazendo lindos projetos, que esses projetos sejam comunicados, circulem, que a gente se troque mais, porque não tem jeito. Obrigada, Gilca. Nosso tempo hoje correu. Vamos lá. Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Gilca Girardello, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, da Bia Bedran, compositora e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do Luiz Eduardo Crescente, gerente de produção da TV Educativa de Porto Alegre. No próximo programa, o último desta série, vamos discutir como fazer da TV objeto de estudo. Você não pode perder. Até lá!